Olá, sejam bem-vindos ao podcast De Boa na Lei, o qual apresenta o direito de forma direta, objetiva, para que as pessoas tenham acesso à informação e tenham noção das relações jurídicas e das consequências legais. Aqui é advogado Solon, juntamente com o Dr. Márcio. Hoje iremos falar sobre o sindicato, essa entidade de trabalhadores. Para tanto, estamos recebendo aqui no escritório a Maria Elizabeth. Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem, É tudo uma bem. honra receber a senhora, conseguiu Obrigada pelo liberar, convite. imagina, conseguiu liberar um tempo na sua agenda para a gente fazer essa conversa informal, um diálogo bem tranquilo, bem rápido, justamente sobre o sindicato, a entidade sindicato em aspectos gerais, e também a questão da sua representação no Sindiacei. Então, Uhum. dona Beth, posso te chamar de dona Beth? Pode chamar de Beth. Pode Gostaria que a chamar de senhora Beth. falasse um pouco sobre a sua história, a história do sindicato, e depois a gente vai para os pormenores de sindicato no gênero amplo. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Me chamo Maria Elizabeth Machado da Silva, já me encontro na entidade há 36 anos, né? Começamos lá em 1990, no dia 26 de janeiro, onde a gente saiu ali da CLT do quarto grupo, né? E aí nos desvinculamos. Então, daquela pessoal de turismo e hospitalidade, né? E asseio e conservação, ficou a questão só do asseio e conservação. Mas, desde então, a gente está trabalhando com a categoria, né? Nessa área de asseio e conservação. A gente tem esse longo tempo de história e a gente tem a necessidade, né, que hoje toda a vida sempre teve, a questões dos direitos dos trabalhadores, né? Então, a gente está lutando por eles e alcançando benefício para eles, né? Perfeito, dona Beth. Gostaria, dona Beth, se a senhora falasse assim, ó, sim, de asseio, você mencionou a questão do asseio, da zeladoria também, vocês competem essa categoria, né? Também, aham. E aspectos gerais, qual que é a função de um sindicato? Bom, o sindicato, primeiro ele cria-se uma associação, né? Depois ele se transforma em sindicato. Mas nós não, nós já, quando nós abrimos, já foi criado o sindicato aceito, né? Na, no Vale dos Sinos, porque aí a gente abrange 9 municípios. Então, o que é o sindicato? É uma associação estável e permanente, né? E que trabalha para os trabalhadores e para os trabalhadores, porque assim é o sindicato patronal e é o sindicato dos trabalhadores. Então, a gente trabalha para os dois lados. Se não existisse o patronal, não existiu os trabalhadores. Então, essa associação, né? Ela está incumbida nos direitos do coletivo das pessoas, né, nessa área de asseio, né, porque o asseio ele está, doutor, ele abrange zeladoria, limpeza urbana, ah, porteiros, né, garis, ele abrange também as escolas, né, as limpezas nas escolas. Então tem um leque muito grande nessa de funções dentro do sindicato, né? Então ele é um sindicato criado para direitos coletivos. Uhum. A senhora mencionou, Donete, que existe o sindicato dos trabalhadores e o sindicato das empresas, né? Nesse Sim. sentido, há uma negociação entre eles, né? Entre o próprio sindicato dos empregados tentando angariar novos direitos e o trabalhador fazer algumas compensações, eventualmente financeiras, né? Ver se consegue comportar esses ajustes. Mas eu gostaria que a senhora dissesse, Dona Beth, o que acontece se não houver consenso entre os trabalhadores e a empresa? Quanto tempo é essa negociação? O que acontece se não houver acordo? Nas negociações coletivas que você fala, né? Isso. Então, todos os anos a gente tem, junto com a federação, né, e demais sindicatos, porque são 7 sindicatos na categoria, né, e a gente se reúne para abrir o processo das negociações. Se porventura não existe a negociação, o que é a convenção? A convenção, né, ela é um acordo entre trabalhadores e empregadores. Dissídio, ele é uma questão já jurídica. Ele vai para a justiça, né? E todas aquelas questões que nós pedimos na Assembleia, né, em prol dos trabalhadores, não são todos que nós vamos ganhar.
algumas coisas não ganham. Por isso que há a diferença de convenção coletiva ou acordo coletivo, né, para dissídio. O acordo coletivo, tudo aquilo que a gente, né, negociou com o patronal e houve consenso ali, esse acordo vai valer para aquele ano, né, ou para o ano futuro. Nós, por exemplo, o ano passado, setembro, nós já estava abrindo a questão da negociação para a convenção de 2026, né? E que a nossa a data base ela é 1º de janeiro, né, de cada ano. Então a gente já começa no ano anterior as negociações futuras da convenção coletiva. Então essa é a diferença. O dissídio é jurídico, né? E a convenção é acordo. Sim. Boa tarde a todos, boa tarde, Boa tarde. Nanete. A pergunta que eu tenho, ela é quase que estratégia, né? Em 2017, nós tivemos a reforma trabalhista. Dentro dessa reforma trabalhista, antes da reforma, o funcionário, né, o colaborador, ele teria que passar no sindicato para ter a chancela do sindicato quando ele era demitido, certo? Certo. Bom, já com a reforma trabalhista, não há mais essa necessidade de que o trabalhador tenha que passar pelo sindicato, né? A senhora acha que com essa questão da reforma lá em 2017 diminuiu a procura? Eu entendo que para o trabalhador isso acabou não sendo bom, porque seria importante que quando eu tenho uma rescisão, que ela seja homologada no sindicato. Certo. Então hoje, né, de acordo com a reforma de 2017, isso não é mais necessário. Quando aconteceu a mudança, a senhora saberia nos explicar? Diminuiu a procura pelo sindicato? A senhora sabe dizer que após isso também teve mais ações judiciais em virtude de não ter essa homologação do sindicato? Olha, o que eu posso dizer é que ali na reforma trabalhista, né, de 2017, foi se citar, né? Eu falei trabalhista ou tributário? Ah, tá, eu tô com tanto tributário na cabeça, desculpa. Eu pensei que tinha falado tributário. Não, mas a senhora tá certo, trabalhista. Não, é trabalhista, Tá. né? Então, na reforma trabalhista ali houve, né, muitas questões e as empresas, né, se aproveitando do gancho, né, elas não levavam os trabalhadores e ainda, muitas delas ainda não levam os trabalhadores para ser feita a rescisão no sindicato, sendo que quando existe uma convenção coletiva, essa convenção coletiva diz que a empresa, né, ou faz no sindicato, a nossa convenção ela está escrita ou faz no sindicato ou faz online na federação, né? Então eles não podem deixar de fazer a homologação, porque ela tem que ser feita na base da entidade ou na base da federação. Então, as empresas se aproveitam desse gancho, né, para não fazer as rescisões, porque os sindicatos que têm convenção coletiva têm um regramento ali de trabalho, né? E esse regramento é que segue, a gente se segue ele, né? E as empresas também, como a empresa como o sindicato patronal também. Então, ali o que está ali na convenção coletiva é que tem que seguir. Então, e tem muitas empresas que não. Houve muito, sim, essa questão ali de que pessoas receberam as suas rescisões e depois que receber, o trabalhador recebe a rescisão, ele vai até o sindicato, né, porque ele não entendeu, ele não compreendeu a rescisão, né, porque não houve uma explicação, né, daquela rescisão, e aí a gente explica para eles, né, o que que ele está ganhando, o que que ele deixou de ganhar. E muito disso houve, sim, com a entrada, né, no judiciário reivindicando, né, novamente a rescisão. Houve então uma demanda maior Maior. com o fim de discutir os valores das Da rescisões, rescisão. pois na rescisão daqui a pouquinho recebeu a menor, Isso. e aí vai para a justiça, procura o sindicato acaba fazendo a verificação que houve pagamento a menor, e aí distribui uma ação, aí esse trabalhador acaba distribuindo uma ação judicial para corrigir, né, o que ele deixou, né, para receber o que ele deixou de receber. Dona Beth, eu acredito que seja um grande ponto de controvérsias a contribuição sindical, né? Tem a necessidade do sindicato, tem a relutância de alguns empregados, de empresas, tem essa discussão, né? Mas apesar disso, eu gostaria que a senhora falasse a importância para o sindicato dessa contribuição e também mencionasse que
a situação, um funcionário que não contribui, ele tem os direitos alcançados também? Queria que correlacionasse essa questão de contribuição e de não contribuição. A nossa, a nossa entidade, né, ela optou por não ter a contribuição sindical. Então, nós não, todos os sindicatos que são filiados junto da federação, né, da FEAC, né, no caso, nós não temos contribuição sindical, nós temos contribuição assistencial laboral, né, que ali é que dá o regramento. O que dá o regramento para o trabalhador? Né, ali tem o direito também de fazer a oposição, né, daquela contribuição se ele não quer. O que eu digo assim? Todo trabalhador ele tem direito do aumento e todo trabalhador ele vai ter, né, o direito de ser assistido pelo sindicato e o sindicato não pode deixar de atendê-lo. O que faz a diferença? É a consciência que o trabalhador tem que ter, né, de que existe uma entidade que trabalha por ele, né, e que batalha para as conquistas, né, para aquelas funções que a qual ele está inserido. Então, nessa questão assim, a gente fala, né, para os trabalhadores com relação às contribuições, né, orienta a respeito disso, e ali também aceita as contribuições, as oposições quando eles vão até o sindicato para fazer, mas ele não deixa de ter o direito que ele tem, né? Só podia tirar uma dúvida. Cada sindicato tem lá o seu regramento, seja do metalúrgico, ou seja aí do calçadista, né? No sindicato, no Sindiaceio, por exemplo, eu estou pagando a minha contribuição, né? Essa assistencial. Em algum momento, e se é em algum momento, tem data específica que eu quero ir lá dizer, ó, eu não quero que seja descontado mais este valor dessa contribuição assistencial. Existe um período específico que eu tenho que chegar lá e pedir, fazer uma carta? Como funciona isso? Eu não quero. Eu está sendo descontado lá a minha contribuição, né? É um dia de trabalho por ano, não é? Não, o valor? A contribuição sindical seria um dia de trabalho por ano. Tá. Mas a assistencial laboral não. Depende dos sindicatos, né? Tem sindicato que faz 3, tem outros que faz 2. Do aceio. Do aceio é 6. É 6? 6 contribuições de 30. Tá. E eu posso chegar lá, por exemplo, está sendo descontado. Eu disse, não quero mais, eu não gosto do sindicato, o sindicato está fazendo nada por mim. Isso, que é aquela velha idade. Que a gente ouve. Não faz mais nada por mim, eu quero agora encerrar isso aqui, não quero ter mais. Há essa possibilidade a qualquer momento? Ou eu tenho data específica para que eu possa preencher lá a minha declaração de solicitação para sair do sindicato, para que eu não tenha mais isso descontado? Sim, funciona que todo ano, né? O ano inteiro a pessoa pode ir até o sindicato fazer a carta de oposição. Não existe uma data específica para ele ir. A partir, né? A negociação, muitas das vezes, em janeiro, ela não está fechada, né? Mas a partir do momento que ela foi homologada pelo Ministério do Trabalho, né? O trabalhador, ele pode ir lá no sindicato, né? Fazer a carta de oposição de todo ano, né? Mas tem pessoas que não fazem a oposição de todo ano. Ela contribui com 2, ela contribui com 1, conforme, né? Conforme ela pode, ela contribui. Né? Mas, assim, o período para a pessoa fazer a oposição é o ano inteiro. Eu só fiz essa pergunta porque tem sindicato que não. Ele tem uma data específica para que a pessoa, não vou falar aqui qual é o sindicato, mas ele tem uma data específica para que você deixe de contribuir. Então, para quem está assistindo, para quem vai assistir ao podcast, entenda desde já, você que é do sindicato Sindiaceio, você a qualquer momento, né, se você achar que não há benefício, não há vantagem alguma de permanecer aí filiado, né, você pode pedir esse desconto. E eu digo, né, no Sindiaceio é uma lástima, porque lá você tem aí o Dr. Solon, que acaba prestando um excelente serviço de alta qualidade, proporciona esse serviço através aí do Sindiaceio. Então, para você que é do Sindiaceio, só de saber que eu tenho a possibilidade de ser atendido pelo Dr. Solon, eu já não sairia se eu fosse filiado ao Sindiaceio.
Quero me constranger. Vamos voltar ao temático do sindicato. Estávamos falando da contribuição. Mas nós estamos falando do sindicato, estou falando do cara que representa lá, que fala a defesa do sindicato. Exato. Mas em relação à instituição, tem a contribuição. Mas eu queria trazer a contrapartida, né, Beth? Assim, como que, além do período de assembleia, que é discutida a questão trabalhista, os direitos que vai se alcançar, deveres também, lógico, né? Que é duplos de direitos e deveres, né? Eu gostaria, Beth, que você mencionasse como que no decorrer do ano o associado pode participar do sindicato, tá? Vocês fazem reuniões, vocês fazem workshops, vocês fazem algumas campanhas e os benefícios que ele tem no decorrer do ano com o sindicato. Nós temos assim a equipe, né, que ela está na rua também fazendo o trabalho de base, né? E a gente tem pessoas assim que estão na rua, que tá o conhecimento, né, da função do trabalhador, né, orientando eles, os trabalhadores, né, no que é de direito. O que eu digo, né, com relação a isso, né? Os trabalhadores que fazem parte da nossa categoria, nós temos todos os anos atividade. Nós temos, por exemplo, o associado, né? Todo mês a gente faz o sorteio de cesta, porque nós ganhamos da federação, a FEAC, né? Números de cesta para a gente estar distribuindo entre os nossos associados. Nós temos também a campanha do Ser Mulher, né? Que é uma campanha que é em outubro, né? Então a gente também, né, nesse período ali, em maio também, esse ano é um pouquinho diferente, que a gente já começou alguma coisa assim, já trabalhar na questão do ser mulher, né? A questão da violência contra a mulher, a questão também da nossa categoria, de estar direcionando com relação a essas áreas, a questão do assédio sexual, assédio moral. Hoje mesmo, né? De manhã, o meu colega atendeu uma pessoa, né? Com assédio moral. Então, nessas questões, e é uma das conquistas que a gente teve na convenção coletiva deste ano, né? Essa questão ali da cláusula do assédio moral e sexual, né? Então, esses benefícios que a gente tem para os trabalhadores em geral, né? Para os associados, tem aqueles associados, né, que eles pagam a mensalidade. O que é tem gente que ele tem assim aquela dúvida. Eu contribuo com o sindicato e eu sou associada. Não. Aquela pessoa que ela contribui com o sindicato, ela só contribui, ela não é associada. Agora, quando ela vai lá no sindicato, faz a ficha, ela assina uma fichinha, é cobrado um valor de R$ 20, né, da mensalidade. Em contrapartida, onde nós temos atendimento jurídico, onde nós temos atendimento médico, onde nós temos convênio com farmácia, com mercado, né? E assim sucessivamente. Esses são os benefícios daquelas pessoas de ela ser sócia, de ser associada ao sindicato, né? Então, todas as questões que envolve os associados, a gente procura estar melhorando, né? O ano passado nós fizemos um convênio com Porto Alegre, né? O SEAC Porto Alegre lá, na questão da praia, né? Para a pessoa passar um período lá 7 dias, né? E o valor era bem baixo assim para as pessoas participarem. As pessoas foram, gostaram, né? E se associaram também, né? Em função do que elas queriam, né? Então elas passavam 7 dias lá e num valor bem baixinho. Então elas gostaram do ambiente que elas foram, né? Que elas participaram lá. São esses os benefícios que a gente procura trazer para os associados e para os trabalhadores da categoria. Sim, dona Beth. Eu acabei lembrando de outras situações também que traz essa cobertura de benefícios, vamos chamar assim, contrapartida, melhor falando, né, do sindicato. Tem a questão também do kit escola, né, dona Beth? Tem a questão Kit escolar, do kit exato. escolar, Exato. gostaria que você explicasse um pouquinho. Uhum. Tem as questões ali também dos movimentos sociais do Paulo Barcelos, que faz um contato direto com o trabalhador, né, gostaria que a senhora falasse. E, por último, a questão do auxílio funerário. Pois é, isso que eu queria que ele falasse a respeito disso, né? A questão do auxílio funeral, né? E do benefício social familiar. Esse benefício social familiar e o funeral, eles estão incluídos tudo dentro do mesmo benefício social, né? O funeral ali, o trabalhador, né? Que a esposa, né, falece, ou o esposo falece, ou o trabalhador falece, né? Ele tem ali um valor X
que ele ganha, né? A família ganha, né? Daquela pessoa que faleceu. Por período de um ano, né? Ela ganha a cesta e ela ganha o valor. A questão também do kit escolar, né? Ali é dado para os trabalhadores que a gente sabe que no início do ano todo mundo tem um monte de conta, tem um monte de coisa para É fazer. verdade. E dentro delas também tem essa questão da escola, né? O início do ano letivo daquele ano. Então, a gente dá esse kit escolar, que ali vem caderno, vem lápis, vem caneta, né? Vem um monte de coisa ali que ajuda, né? Dentro daquele período ali do período escolar, né? Que ajuda os trabalhadores nessa área para o início eletivo dos filhos, né? Então são coisas assim, o trabalho do Paulo e o nosso trabalho, porque a gente tem uma equipe que trabalha, né? E o Paulo específico, ele trabalha na rua e também tem como é que eu vou dizer, ele tem uma grande valia, né? Nessa questão, porque ele está tete a tete com o associado e com os trabalhadores, né? Orientando eles e auxiliando eles também. Porque o Paulo também não auxilia somente ali na categoria também. Tem ali aquelas pessoas da categoria que o trabalhador falece, né? Ele vai lá até a pessoa, né? E às vezes até ele faz o ato fúnebre, né? Daquela pessoa, né? Então, e dentro da nossa categoria existe muitos casos, teve casos já de pessoas que se mataram, né? E que a família ganhou também, que teve o apoio também a questão do sindicato e do Paulo, né, em atendimento e orientação para a família, né, que a gente sabe que é um período bem complicado. Mas dentro do benefício social familiar não tem só essa questão ali do funeral e o kit escolar, tem mais outras coisas, né, que a gente trouxe, né, para benefício para os nossos trabalhadores. Sim. Não, realmente, Beth, de grande valia essas ponderações, porque muita informação, muitas vezes ela não alcança o próprio empregado, né? Então, com um podcast, um vídeo, daqui a pouco até com materiais mais publicitário, a gente consegue propagar as informações, né? Mas a título de fechamento, assim, eu gostaria, Beth, que fizesse um apanhado assim, das recentes conquistas do sindicato. O que vocês conseguiram nos últimos convenções coletivas? O que vocês conseguiram de ganhos para trabalhadores do ACEI. Olha, o que a gente conseguiu, né, nessa convenção coletiva, assédio moral, né? A gente conseguiu também, assim, que eu lembro, assim, que eu não, né, agora assim me fugiu da memória, a questão também adicional de salubridade 40%, né? Para as funções lá de porteiro, né, que tem. E a gente também conseguiu uma questão ali de atendimento para as crianças especiais nos colégios, né? Então foi isso uma das conquistas e a gente teve conquista também na questão da mulher, né? De direito para as mulheres, né? Então isso são coisas que durante o ano, né? A gente vai passando, a gente vai vivenciando e quando a gente vai chegar ao período das negociações coletivas, a gente vai botando isso, né? E levando para a mesa de negociação, onde a gente consegue, né, bastante direito através da convenção coletiva. Eu digo que a nossa convenção coletiva ela é uma convenção muito boa, né? Ela era bem estreita, né? E ela é bem abrangente também na questão de direitos, né, para os trabalhadores. Mas são coisas que a gente sempre está trabalhando para melhorar, né, Sim, doutor? e referente ao reajuste, me recordo que nas últimas assembleias se consegue muito próximo à inflação Isso, os a gente valores, ganha o né? reajuste, mais o índice De inflação? É, Então tem a reposição salarial, né? tem Então tem reposição, exato, tem mantém o reposição. poder de compra que é muito É. importante. Mas as pessoas veem, né, o valor de 6,39, né? Ou 34, né? Mas é muito pouco. Não, se a gente vê categorias hoje que não ganham nem isso. Isso faz um ano, esses 2 anos. Esse ganha lá 7%, você paga em 2 anos. Exato. Em algumas categorias, né? É Importante. parcelo, né? Sim, Parcelo, parcela o aumento. o aumento. Aham.
Então, a gente está sempre trabalhando em função disso, né? Esses são os benefícios, sim, que eu lembro agora no momento, né, doutor Sim, Solon? sim, sim. É difícil de mensurar de forma objetiva numa conversa tão rápida tudo, né, Beth? Não tem como lembrar de tudo também, Sim. né? Mas eu dou por encerrada a minha parte, vou passar para o Márcio fazer o fechamento. De Uhum. novo, agradecendo sua presença, tá? Agradecendo sua presença aqui, conversando de forma informal, essa pequena entrevista, tá, dona Beth? Sim, sim. Então, uma honra ter recebido a senhora. Obrigada, obrigada. Nosso canal. Obrigado mesmo vocês. Eu também agradeço a sua participação e agora eu vou fazer até um apelo, né? Fazer até um apelo aí para o Sindiaceio, né? E tem benefícios, né? Às vezes as pessoas falam, mas o sindicato não tem nada. Não. Gente, pois, o presidente falou agora aqui, tem advogado, tem médico, tem convênio com farmácia, tem o sorteio lá, que é claro que eu acredito que não deva ser para todos, que é fornecido a cesta básica, mas isso acaba auxiliando, ajudando, né, aos associados. Então, você ainda que não é associado, eu já começo a enxergar aqui uma grande vantagem em você ser associado do Sindiaceio, pelo simples fato, a presidente acabou de falar que é R$20 a mensalidade, né? Isso a 240 o ano. E aí ela trouxe um outro importante que eu achei bem bacana, né? A praia. Então você vai conseguir já um bom desconto, vai pagar um valor pequenininho para que você possa tirar aí uma semana na praia, para poder descansar, ter aquele momento de família. Então, extremamente importante isso. E aí, às vezes, a gente não se dá conta que esse pequeno valor que você está pagando, você está tendo retorno. E é importante, né, quando a gente contribui, e a gente tem uma boa contrapartida. Então, eu já acho aqui que hoje fazer parte do Sindiaceio é um bom negócio para o trabalhador, pelo valor, que é um valor, olha, quase irrisório. R$20 ao mês. Hoje, nós não compramos um X com R$20. Então, aqui eu até faço esse apelo, né, para que as pessoas aí da categoria acabam entrando aí no sindicato, se associando ao sindicato, para que possa ainda ter mais melhorias. Porque se tiver mais pessoas associadas, se tiver um número expressivo, a tendência é que melhore cada vez mais. Então, a nossa entrevista, uma pequena, breve entrevista, foi para trazer essas questões, principalmente do sindicato, do Sindiaceio, para que você que vai assistir esse podcast possa compreender, entender um pouquinho mais. E é óbvio, se você tiver dúvidas em relação a isso, entre em contato aí com o sindicato, o Sindiaceio. Nós vamos colocar aí embaixo no vídeo, né, o número de telefone, nós vamos colocar também o e-mail, para que você possa aí tirar as suas dúvidas junto ao Sindiaceio, você que é da categoria. Então, para você que vai assistir agora, que vai assistir depois, amanhã, de noite, não sei que hora, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, estejam com a gente, sigam aí o nosso canal De Boa na Lei, para que você possa entender, compreender que nós falamos do direito sem juridiquês. É aquela conversa que você vai entender sem formalidades. Então, a todos um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast. Dr. Solon, Beth, prazer ter estado com a senhora aqui. Dr. Solon, estamos encerrando e até o nosso próximo podcast. E unidos nós somos fortes. A mais pura verdade. Ninguém vai longe sozinho. Ninguém vai longe sozinho. Então, essa união, essa força, vamos fazer aí um Sindiaceio mais forte. Até breve. Até logo.